Ninguém crê. Amém, querido? Glória a Deus. Ufa. Diz assim, capítulo 18, 2 Crônicas, versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, presta atenção, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixarei de ir? E ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Isso é Micaías ironizando, tá? O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei,
e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. E disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isso, vós, todos os povos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, esta é a leitura nessa noite. Você pode orar comigo? Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça, esteja orando. Pai querido, nós te agradecemos nessa noite. Aqui está o teu povo, Senhor, que se prostra, Senhor, agora para ouvir a tua palavra. Que está aqui com os corações sedentos, abertos para ouvir a tua voz. E é isso que nós precisamos. Pai, como precisamos da tua palavra. Quantos, Senhor, necessitam dessa palavra viva. Como estamos sedentos nessa noite. Nós temos sede de Ti. Temos sede dessa palavra que é o nosso alimento espiritual. Fala aos nossos corações, Senhor. Vem falar a cada um aqui a tua porção específica, a porção que vem de Ti para cada coração. Tu que sondas os corações, sabes o que cada um tem vivido, cada um tem passado, o que cada um tem andado, as dificuldades, alegrias, dores, tristezas e lutas. Tu és aquele que conhece a todos aqui, Tu és aquele que sonda os corações. E nós pedimos, clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, vem falando aos corações, vem nos abençoando, nos agraciando com a Tua presença e com o Teu agir hoje, nessa noite. Assim nós oramos e nós cremos. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Esse texto que nós lemos é uma passagem muito interessante. Eu não sei se você já tinha ouvido falar do profeta Micaías, mas o Micaías é um profeta bem escondidinho que fica aqui no livro de Crônicas e Reis, mas ele era um homem usado por Deus. E nesse texto, o rei Acabe, que era o rei de Israel, e o rei Acabe, nós conhecemos a história, ele foi um rei que não agradou a Deus. A Bíblia conta que Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel foi uma mulher terrível, ela era uma feiticeira, uma bruxa, uma mulher idólatra que contaminou todo o povo de Israel com suas idolatrias e contaminou o rei Acabe. E o texto conta que Josafá, que era o outro rei de Judá, porque havia uma divisão, né? Israel e Judá, houve essa divisão. E Josafá foi fazer aliança com esse rei Acabe, que não era para fazer. E lá vai Josafá saindo de Judá. E foi fazer uma aliança com Acabe, lá em Israel. Depois, posteriormente, esse rei Josafá ele foi repreendido pelo Senhor por causa disso. Mas veja o que aconteceu. Chega Josafá lá com Acabe, faz uma festa, fazem uma aliança. E aí esse rei Acabe, ele inventa de subir a Ramon, num lugar chamado Ramote de Gileade, para combater contra os sírios. E aí ele convence Josafá, vamos comigo, porque a gente vai vencer essa batalha, essa terra é nossa. Ele convence Josafá, mas Josafá, que era mais temente ao Senhor, ele diz, vamos consultar a Deus. Preste atenção. Tá bom, vamos consultar a Deus. Aí Acabe chama os seus profetas. E a Bíblia conta que eram 400 profetas. E chega lá os 400 profetas. E todos começam a profetizar, você vai vencer. Essa bênção é tua. Pode ir, vai na fé que o Senhor está contigo. E vai um, vai outro. 400 homens profetizaram a mesma coisa. Pense bem, 400 profetas profetizando para você a mesma coisa. Aí você, a princípio, você vai achar, isso é de Deus, né? Mas Josafá achou aquele estranho. Não é possível que não tenha um. Não tenha um que não diga uma palavra diferente. E aí Josafá pergunta, não tem mais nenhum aqui não? Tem mais nenhum profeta aqui não? Aí Acabe ele fala, tem Micaías. Mas Micaías, eu não gosto do que ele profetiza para mim, porque nunca é coisa boa. Mas vamos chamar. E mandaram chamar Micaías. Avisaram logo para Micaías, olha, todo mundo profetizou coisa boa, não vai tu falar diferente. Aí Micaías, cheio de Deus, um homem de Deus, ele disse, o que o Senhor mandar eu dizer, eu vou falar. Micaías apresenta-se ao rei Acabe, e Acabe pergunta, e aí, eu vou subir na batalha, o Senhor vai me dar essa vitória? E aí Micaías, ele faz uma ironia primeiramente, ele diz, vai,
Vai que tu vai ver. Quando ele fala isso, Acabe já reclamou com ele, brigou porque os dois não se davam bem. Eu não já te disse para você, sempre me falaram o que é de Deus. Aí agora que você quer ouvir, eu vou falar. Tu vai ser destruído, Deus vai destruir você, essa batalha você vai perder, você vai morrer, seus exércitos vão ser perdidos, o exército de Israel vai ser disperso. E ele profetizou aquela derrota para o rei Acabe. Quando ele falou aquilo, Acabe se indignou, porque ele não queria ouvir a verdade. Ele queria ouvir o que desejava. Ele queria ouvir o que os seus 400 profetas estavam ali profetizando para ele. Ele ficou furioso, mandou prender Micaías, tira esse homem daqui, bota ele na cadeia, tira dele, não dá nem pão nem água, deixa ele sofrer lá na masmorra. E levaram Micaías porque ele falou o que Deus mandou falar. Micaías falou o que Deus mandou falar. Depois você continua a leitura em casa e você vai ver que o que Micaías profetizou aconteceu. E aqueles 400 profetas eram 400 enganadores, falsos profetas, bajuladores do rei, que estavam ali para profetizar mentiras. Esse texto aborda bem muito o que estamos vivendo hoje em dia, querido. O próprio Jesus abordou e nós sabemos aqui. Nos últimos dias viriam o quê? Falsos profetas, falsos mestres, enganadores. E isso tem acontecido. Isso tem aumentado ainda mais hoje com o poder, a capacidade que a internet tem de levar mensagens, de levar a comunicação. Nós temos visto. E Jesus, ele abordou isso. Acautelai-vos dos falsos profetas. Precisamos ficar atentos. Mas, antes disso, tem a atitude de Micaías, do rei Acabe. Porque há o perigo dos falsos profetas, aqueles que enganam mesmo. E a Bíblia diz que vão enganar até os escolhidos. Mas o desejo do coração de Acabe era receber a palavra que ele queria. Receber a palavra que lhe convinha. E ele tinha 400 profetas só para profetizar o que ele queria ouvir. E hoje em dia nós temos visto, querido, um evangelho e que muitos vão pregar a palavra de Deus, são como esses 400 profetas, vão pregar só para o rei, vão pregar só para pessoas que querem ouvir, lamentavelmente. Eu não estou aqui, quero dizer para você, não estou aqui para falar só o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Estou aqui para falar o que Deus manda nós falarmos. Estou aqui para pregar, eu tenho que ser fiel a essa leitura. Mas hoje temos vivido um evangelho em que, para se manter a paz, para se manter as pessoas por perto, não contrariar, entre aspas, as pessoas, um evangelho dito de paz, é um evangelho em que não tem confronto, é um evangelho que não tem desafio, que não prega que se você viver uma vida em pecado, e você não obedecer os mandamentos do Senhor, haverá uma condenação eterna para você. É um evangelho que agora se prega muito, mas temos que pregar o amor de Deus. Não é bem assim, é o amor. E em nome do amor, aceita-se pecado. Em nome do amor, aceita-se coisas, ensinos, ideologias contrárias à palavra de Deus. Mas que amor é esse? O que amor é esse? Eu pergunto, que ver o filho indo para o inferno e ele continua deixando o filho indo para a condenação. Que amor é esse quando nós fomos vendo os jovens caminhando para cair em um abismo, e cair numa condenação eterna, e nós dizemos, não, mas é o amor, deixa ele, o bichinho, coitado, não é assim. Amor é você tirar do mau caminho, amor é você tirar da condenação eterna, amor é você falar a verdade, amor é você dizer, isso está errado, querido, você precisa se converter. Nós não julgamos as pessoas, nós julgamos as atitudes, nós julgamos os pecados, julgamos o que as pessoas estão fazendo,
que é em desacordo com a palavra de Deus. Não estamos aqui para julgar pessoas. Quem sou eu para julgar pessoas? Quem sou eu para dizer que eu sou melhor que você? Não, eu estou aqui para alertá-lo, para ser um atalaia, para falar que há um caminho, há uma verdade, e esse caminho, essa verdade é Jesus. Se não for por ele, você não chegará ao Pai. Se não for por esse caminho, não tem outro. Mas estamos vivendo um evangelho desse, em que estamos como o rei Acabe. Se for palavra boa, que venha para mim. Se for 400 profetas falando o que eu quero ouvir, será bom para mim. Mas se for uma palavra de confronto, como Micaías deu para aquele Acabe, eu fico logo enraivadinho. Eu fico chateado. Isso não é para mim, isso é para outro irmão. Isso não é para mim. E eu isolo esse pregador, eu isolo essa mensagem, eu isolo esse texto. O evangelho, querido, é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O evangelho que Jesus pregou e anunciou é o evangelho que muda vidas. Se essa palavra não está mudando você, se essa palavra aqui não está transformando você para cada vez mais ser semelhante a Jesus, então não está fazendo efeito. Então você não está se deixando ser confrontado por ela. Se essa palavra aqui não está ardendo no seu coração, fazendo você se enxergar nela, e se você está olhando essa palavra, recebendo essa palavra, não está se enxergando que cada vez mais você precisa do Senhor, precisa mudar, precisa se atualizar, precisa voltar-se para o Senhor, esta palavra então não entrou realmente no seu coração. Porque nós é que precisamos nos alimentar dela. E não ela ser adaptada aos nossos erros, nossas falhas, nossas ideias, nossos pecados. E foram aqueles 400 profetas profetizar para o rei Acabe. Todos profetizaram a mesma coisa. Quantos profetas hoje? Quantas pessoas estão procurando profecias que vão lhe agradar, que vão lhe dar vitória, que vão dar a ela aquela esperança falsa que não é de Deus? Querido, eu quero dizer para você que existem promessas de Deus, bênçãos de Deus, toda sorte de bênçãos para a sua vida. Existe o melhor de Deus para você, e isso é um profetismo aqui em nome de Jesus. Mas você não pode viver buscando 400 profetas para dizer aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você quer ouvir, e buscando sempre ouvir algo que vai acariciar o seu ego, algo que vai dizer para você continuar sempre nessa mesma vida. Eu quero dizer que você precisa cada vez mais buscar mudança, confronto e se enxergar na presença do Senhor. E eu olho para os profetas antigos e eu sinto uma diferença muito grande para os profetas de hoje. Porque se você for olhar os profetas do Velho Testamento, eles não eram bem queridos. Esses dias estava lendo o profeta Ezequiel, estou lendo o profeta Ezequiel. É um livro bem difícil, é um livro que exige um discernimento assim do Senhor, mas eu estou gostando, porque eu descobri que o profeta Ezequiel era um homem assim bem feio, sabe? Porque o Senhor Jesus disse: olha, Ezequiel, eu te dei uma cara dura. E eu achei interessante isso. Eu te dei uma cara dura porque quando você profetizar vai ser coisa... Para eles não vai ser agradável, eles vão olhar cara dura para você, mas eu te dei uma cara mais dura ainda para você confrontar eles, não se preocupe. Pode ver lá, não estou inventando não, querido. Deus disse para Ezequiel: olha, você vai confrontar eles, mas não se preocupe não, que eu te dei uma cara mais dura do que a deles. Então os profetas eram assim, eles iam profetizar, mas era para profetizar o pecado, o erro, o engano, é para alertar, não porque Deus é um Deus julgador, não porque Deus é um Deus que quer condenar, não, Deus quer salvar, quer tirar da perdição, quer te dar o melhor. Então se for um profeta para ali acariciar, dizer para você continuar na mesma vida, está tudo bem, desconfie, querido, desconfie, porque o profeta ele confronta, ele mostra o erro, ele diz onde você precisa agir para corrigir. Quem está comigo aqui nessa noite, amém? Aleluia, querido, aleluia. Glória a Deus. E lá vai.
o Micaías sendo chamado para profetizar. Interessante que o rei Acabe estava cercado ali de 400 profetas. Esses profetas não estavam fazendo ele crescer. Esses profetas não estavam fazendo ele temer ao Senhor. Esses profetas não estavam fazendo ele crescer espiritualmente. Esses profetas não estavam falando para ele a verdade. Eu podia dizer que eram 400 bajuladores que estavam ali com o profeta Acabe. E aí eu fico te perguntando, querido, fico me perguntando, em que roda de pessoas e amigos nós estamos? Será que os 400 profetas, as pessoas que estão ao nosso redor, estão nos fazendo enxergar as coisas? Será que as nossas amizades estão fazendo a gente enxergar? Está fazendo a gente crescer? Será que as nossas amizades estão fazendo a gente ver com olhos bons? Sabe que as pessoas com quem você anda vai influenciar no seu futuro, onde você vai chegar. E aqueles 400 homens que estavam ali, que eram 400 bajuladores na verdade, só profetizavam o que o rei queria ouvir. Olha, não vamos afrontar o rei, vamos falar só o que ele quer ouvir. E eles profetizaram a mesma coisa, até que Josafá achou estranho. Está estranho isso aí, todo mundo profetizando a mesma coisa. E nós vivemos hoje um perigo, que é justamente essa roda de amigos. Se você não saber onde você está metido, as pessoas que estão ao seu redor, você vai ficar cego como o rei Acabe. Há um termo no mundo que se chama, né, em que bolha você está, né? Que bolha você está? O que significa isso? Bolha é quando você está num lugar fechado, só com o seu ciclo de amigos, recebendo só informações, dentro daquela bolha, daquele ciclo. E você deixa de viver e enxergar o que se passa fora dessa bolha. E há um perigo de você viver dentro de uma bolha destrutiva. É um perigo de você viver dentro dessa roda desses 400 amigos, 400 profetas, que só vão dizer aquilo que você quer ouvir. E esse perigo é você nunca ouvir realmente a palavra de Deus. Esse perigo é você nunca enxergar de fato o outro lado, o outro caminho, a verdade, porque você está só ali, naquela bolha. E hoje, eu poderia até dizer, atualizando, dando uma coisa bem mais moderna, existe, né, com esse meio que estamos vivendo, a internet, as nossas redes sociais. Você vive numa bolha de uma rede social, sabia disso? Porque nas suas redes sociais, a internet só vai mostrar para você aquilo que você gosta. Existe uma coisa chamada algoritmo, né, da internet, que ela só vai mostrar para você o que você procura. Ah, você quer comprar, nesses dias, uma roupinha de bebê, e você começa a pesquisar, ele já entendeu, olha, quer comprar uma roupinha de bebê. Aí quando é mais tarde, você vai abrir o seu celular, você vai ver uma propaganda de uma roupinha de bebê, que vai aparecer para você. Aí você vai procurar uma notícia sobre política, seja quem for. Aí o algoritmo da internet, né, das redes sociais, ele entende que você gostou daquele político, e ele agora vai mandar informações só daquele político. E quanto mais coisa você vai pesquisando, você vai se informando, seu aparelho, e essas redes sociais que são muito inteligentes, muito poderosas, sabem mais de você do que você mesmo sabe de você, ela só vai mandar para você informação que você gosta, notícia que você quer ouvir, e você não percebe. Aí você deixa de ver o outro lado, você deixa de ver algumas informações. Aí quando você vai ver todo mundo conversando, falando, tendo a mesma opinião que você. Só que às vezes é uma mentira. Às vezes você recebeu uma mentira, mas como está a sua bolha ali, todo mundo falando a mesma coisa, você não percebe que aquilo é uma mentira e você passa a crer que aquilo é verdade. Quem está me entendendo aqui, amém? Então, às vezes, a gente está numa rede social, e aí você tem a sua bolha lá, 400 profetas, 400 seguidores, seja o que for. Então, ele sempre lá, isso mesmo, tá certo, que bonito que você está fazendo, apoiando, aplaudindo, curtindo, e você acha que está abafando. Você acha que está legal.
Porque são os 400 profetas ali dizendo, vai dar certo, é isso mesmo, aplaudindo você. Mas eu duvido você chamar o Micaías para dizer uma opinião para você. Aí você fica com medo de chamar o Micaías para falar a verdade. Eu tenho medo de chamar Micaías. Eu tenho medo de chamar esse profeta, porque vai que ele diga alguma coisa. Aí eu não vou gostar. E chamaram Micaías. E ainda teve um mensageiro lá que disse, ei, Micaías, todo mundo profetizou que o rei vai ganhar. Tu não vai inventar de fazer uma coisa diferente. Micaías bate na mão, no ombro daquele, deixa que eu vou falar só o que Deus mandar. Deixa comigo. Micaías não era profeta para falar o que a gente queria ouvir. Era profeta para mandar mensagem de Deus. E é isso que nós estamos precisando nesses dias. Homens, profetas, para falar o que vem de Deus. Não o que a gente quer ouvir. A gente não está precisando, querido. Porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração vai nos levar a erros, a decisões errôneas. Nós precisamos do que vem do alto. E o que vem do alto às vezes nos confronta. O que vem do alto às vezes não é o que você quer ouvir, não. O que vai doer, vai espernear a sua carne, vai confrontar o seu orgulho. Mas é preciso, porque a Bíblia diz que Ele corrige a todos, Deus corrige a todos a quem Ele ama. Se não há correção do Senhor na sua vida, fique preocupado. Mas quando há correção do Senhor na sua vida, significa que Ele está te amando, porque Ele quer te livrar da perdição, da condenação. Então se alegre quando vier a correção do Senhor. Se alegre quando vier um Micaías e falar a verdade, profetizar a verdade na sua vida. Amém? Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Muito cuidado, então, com a bolha que você está vivendo. Muito cuidado com a roda de amigos. Por isso que eu oro para que essa igreja seja um lugar de crescimento para todos vocês. Por isso que eu oro para que essa igreja seja um lugar onde a gente venha aqui e receba palavras. Sempre estejamos orando uns pelos outros, motivando uns pelos outros. Que essa igreja seja um lugar onde você encontre aqui palavra viva, amigos verdadeiros. Que essa igreja sim, aqui quando você falhar, quando você cair, quando errar, sempre tem alguém aqui para estender a mão para você. Não estamos aqui para julgar sua vida, não estamos aqui para julgar, dizer que eu sou melhor, que o pastor Fernandes é melhor. Não somos melhores, estamos aqui para orientar, dar o alimento, para que vocês sejam pastoreados. Que essa igreja aqui seja um lugar de refrigério, de encontro, de transformação. Que aqui seja um lugar onde você cresça materialmente, espiritualmente, socialmente, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, em todas as áreas. Eu quero profetizar e declarar essa vitória na sua vida. Quem crê, levanta a mão e diga: eu quero, Senhor, receba, amém. Pode aplaudir porque Jesus merece. Aleluia. Se já está difícil, querido, dentro da igreja, aqui não é um lugar perfeito, a gente sabe. Imagine lá no mundo. Imagine, queridos. Então, cuidado com a bolha que você está vivendo. Cuidado com as rodas, cuidado com o que você está seguindo, cuidado com o que você está se alimentando, seja pessoalmente ou seja pela internet. Aí eu preciso deixar com você alguns versículos de sabedoria. Primeiro, Provérbios, no capítulo 27. E versículo 5, olha o que diz a palavra do Senhor, é forte. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Aí ele diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Aleluia. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Tenho certeza que quando você era criança, aquela surra que você recebeu do seu pai, você não esqueceu, mas foi uma ferida que foi de amor. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. É melhor ser repreendido francamente do que ter aquele amor encoberto. Ah, é o amor, eu amo, deixa que é o amor. E você encobre multidão de pecados. Provérbios, capítulo 18, e versículo 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo
mais chegado do que um irmão. Acabe tinha 400 profetas, 400 amigos, mas nenhum deles fez ele enxergar a verdade. Mas teve um, não era nem tanto amigo dele assim, mas falou a verdade. Há um amigo mais chegado que o irmão. O amigo mais chegado é aquele que fala a verdade. É o que não tem hipocrisia. Amém? Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos se tornará mau. Quem anda com sábio vai ser sábio. Quem você está andando, querido? Quais são as suas companhias? Cuidado. Ande com pessoas que creem em Deus, pessoas que se importam, que querem ver você crescendo, pessoas que têm discernimento, pessoas que realmente possam trazer algo bom para você. E aí, prenderam Micaías. Quando o rei Acabe ouviu as profecias de Micaías, mandou tirar ele. Pega esse homem, bota ele na masmorra. Não dá nem pão nem água para ele sofrer. Porque quando a gente recebe a verdade, quando o orgulho é muito grande, a gente estremece, a carne treme. E a gente fica, quem é esse? Para falar isso? Isso é sinal de orgulho muito grande. Quando Micaías profetizou aquela verdade, o rei ficou bravo, mandou prender, sai da minha vida, tira esse homem, prenda ele. E às vezes é isso que a gente sente vontade de fazer com algumas pessoas, quando a gente recebe certas palavras, não é? Lembra de Estevão? Começou a falar para os judeus e Estevão começou a pregar. Estevão deu uma mensagem falando aos judeus, dos erros dos judeus, dos pecados que eles levaram os profetas, mataram Jesus, e aqueles judeus só se esperneando. A Bíblia diz, rangiam os dentes com tanta raiva que começaram a pegar uma pedra e explodiram. Mandaram calar a boca e um soltou uma pedra, quando soltou os outros pegaram a pedra e rumaram tudo em Estevão, com raiva de Estevão, porque estava falando verdades. E Estevão, recebeu aquelas pedradas até morrer. Mas a Bíblia fala que quando Estevão estava ali recebendo as pedradas, ele olha para os céus. E quando ele olha para os céus, o que ele vê lá em cima é Jesus. Ele vê Jesus de braços abertos. E ele diz, eis que vejo os céus abertos, aleluia. E eu vejo o Filho do Homem, aleluia. Então Estevão morreu, vendo Jesus, se encontrando com Jesus. Mas por quê? Porque os judeus não gostaram da verdade que Estevão falou. E a nossa carne é assim. Quando a carne está dominando muita gente, quando a gente ouvir uma palavra, uma verdade, a gente vai tremer, a carne treme, porque a carne não gosta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que a gente tem que submeter a nossa carne à vontade de Deus. Por isso que a gente tem que ser mais espiritual e vencer essa batalha da carne com o espírito. Foi isso que o rei Acabe fez com Micaías. Pegou ele, manda esse homem daqui. Some daqui, não quero mais ver, mandou prender. Não isole pessoas que falam a verdade. Não isole aqueles que realmente se importam com você e dão palavras que você precisa ouvir. Aleluia. Então, pastor, diante dessa exposição, como é que eu devo me colocar? Porque nem sempre a gente vai identificar essas coisas. Nem sempre a gente consegue identificar um falso profeta, um falso amigo. Mas eu vou dar alguns conselhos aqui para você ser mais esperto, ter sabedoria nessa área. Amém? Quantos querem receber? Amém? Primeiro, acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado. A Bíblia diz para a gente provar as profecias. Isso aqui é uma igreja profética, amém? Tem profeta de Deus aqui. Mas devemos provar as profecias. É isso que a Bíblia fala. Tem que ser examinado e provar. Cuidado com os falsos profetas. E vai se levantar muito mais nesses últimos dias. Tem se levantado nesses últimos dias. Falsos profetas, falsos mestres, falsos
ensinadores da palavra de Deus. Muitas distorções. Examine as profecias. Aprenda a ouvir a palavra. Querido, uma forma de você identificar o que não é de Deus é você conhecendo o que é de Deus. Sabe como os especialistas em identificar dinheiro falso, eles ficam especialistas? Não é o estudando o falso, não. É estudando o verdadeiro. É estudando a nota verdadeira. Então, quando ele é tão íntimo da nota verdadeira, e quando ele pega uma falsa, ele já vê que aquela é falsa. Então você vai identificar o que é falso profeta, o que é falso ensino, quando você for íntimo da palavra de Deus. Estão me entendendo? Amém? Então, quanto mais você ouvir a palavra, a sua fé vai sendo edificada. Então, uma forma de você identificar o que é de Deus é sim aprofundando com as coisas de Deus. Então, quando vier o falso, quando vier o enganador, você vai despertar logo. Você vai entender, você vai ter discernimento. Epa, isso é falso, isso não é de Deus. Jesus, ele disse que ele é o bom pastor, ele nos compara com as ovelhas, e ele diz, o bom pastor fala, e as ovelhas o quê? Ouvem a sua voz. Então, se nós somos ovelhas dele, quando Jesus falar, a gente ouve e a gente vai para perto dele. Eu sempre falo isso aqui, a ovelha, ela não sabe enxergar bem, mas a ovelha sabe ouvir bem. E quando o pastor, ele fala, dá o comando, a ovelha vai para perto. A ovelha não sabe viver sozinha, ela precisa de um pastor. Precisa de um pastor para levar para os campos verdes, precisa de um pastor para dar água, para proteger. E se você viver longe de Jesus, você vai ser como uma ovelha sem pastor. Perdida, sem alimento, sem água, sem refrigério, sem proteção. Então, quando Jesus falar, quando vem a palavra dele, você tiver intimidade com essa palavra, você vai saber, isso é de Deus. Obrigado, meu Deus. Mas quando for a voz do estranho, Jesus disse, quando vier o estranho, as ovelhas não lhe obedecerão. Então, para você saber identificar a diferença da voz do estranho, você precisa então entender, conhecer, ser íntimo da voz de Jesus, ser íntimo da palavra de Jesus, ser íntimo dessa palavra. E para ser íntimo, eu preciso cada vez mais ouvir essa palavra, me submeter a essa palavra, crer, praticar e guardar em meu coração. Amém? Glória a Deus. Há uns tempo atrás, eu ouvia um pastor, e o pastor começou a pregar umas coisas estranhas, umas coisas que eu vi, isso não está certo, e eu comecei a avaliar, estudar, e aí o Espírito Santo me falou, olha, para de ouvir esse pastor, porque tem coisa aí estranha. Aí eu parei. Hoje eu entendo que era Deus me dizendo, essa voz é estranha, porque se você for ver hoje, esse pastor, ele está totalmente perdido, tá? De se perder no caminho. Mas de anos atrás, quando o Senhor já me falava, sai fora. Por quê? Porque eu tinha intimidade. Eu sabia o que era a palavra de Deus. Mas se eu não soubesse, estava perdido, estava sendo enganado, estava sendo seguido, pastoreado por um pastor enganador. Então é isso, querido. Para você aprender a ouvir a voz de Deus, você tem que ter intimidade com a palavra. Aprenda a ouvir essa palavra. Guarde, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Cuidado com a roda de amigos que você está, né? Cuidado com as pessoas que estão te influenciando, as pessoas que você está seguindo, seja fisicamente, seja seus vizinhos, seja seus amigos na escola, no trabalho, seja quem for, seja pela internet também. Quem você está seguindo, cuidado. Hoje em dia a internet é uma coisa que influencia muito as nossas vidas. Então quem você está seguindo, isso vai realmente influenciar as suas ideias, suas opiniões. Cuidado com o que você está lendo, cuidado com o que você está se alimentando. Os seus olhos é a lâmpada do seu corpo. Tudo que você vê, coloca os seus olhos, está entrando dentro de você, está alimentando o seu coração. Cuidado então, porque quando você é alimentado por falsos amigos, pessoas que não vivem a palavra, então isso está sendo colocado dentro do seu coração, dentro da sua mente. Você precisa então se alimentar da verdade, da palavra de Deus. Aprenda a se alimentar verdadeiramente da palavra da verdade. Quando vier um Micaías na sua vida, se alegre, porque ele vem para falar a verdade. Ele vem para falar o que você precisa. E que esse seja o desejo do seu coração.
não sacrifique a verdade. Não sacrifique a verdade. A verdade tem que estar guardada em nossas vidas. É ela que faz a diferença. A verdade muitas vezes incomoda, dói, mas é como o Senhor nos ensina a vivermos. Quem quer andar na verdade do Senhor aqui, amém? Às vezes é difícil, mas é o caminho que a gente tem que buscar. Se você quer andar na palavra da verdade, fica de pé em nome de Jesus. E a gente vai orar nesse momento, amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Pai, nesse momento nós oramos por cada vida aqui presente. Colocamos, Senhor, os teus filhos na tua presença. Que sejamos tratados, alcançados por essa palavra da verdade. Muitas vezes, Senhor, fugimos da verdade. Somos como aquele rei que só queria ouvir os 400 profetas. Só aquilo que lhe agradava. Só aquilo, Senhor, que amaciava o seu ego, seu orgulho, seus erros. Mas que possamos aprender a sermos confrontados por esse evangelho que transforma, por esse evangelho que muda, pois a tua palavra mesmo diz. Essa palavra, ela é poderosa, ela é eficaz para transformar a vida do homem, aleluia, para dar discernimento, para dar consolo e conforto. Que ela seja o nosso viver, que ela seja a nossa verdade, que encontremos nela, Senhor, a verdade absoluta, que coloquemos nela o nosso coração, que coloquemos nela, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, mas queremos andar na tua presença, seguindo os teus ensinamentos, ouvindo a tua verdade, pois tu, Senhor Jesus, és o caminho, és a verdade